Fala galera, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é movimento circular uniforme. Nessa aula você vai aprender as relações entre as grandezas lineares e grandezas angulares. Eu vou mostrar o conceito de velocidade angular, de espaço angular. Vamos ver as transmissões de movimentos circulares, conceito de período e de frequência, que são conceitos importantíssimos até para outros assuntos da física, como também gravitação universal e movimento harmônico simples. Então vamos ficar por dentro de tudo que é necessário sobre movimento circular uniforme. Vamos lá, pessoal, vamos começar com a definição de movimento periódico. Movimento periódico é aquele que se repete em intervalos de tempos iguais, como por exemplo esse movimento circular e uniforme aqui, ó. Em intervalos de tempos iguais, ele sempre passa pela mesma posição. É isso que caracteriza o movimento ser periódico. Como exemplo, a gente tem o movimento de rotação da Terra em torno do Sol, né? Da Lua em torno da Terra. São exemplos de movimentos periódicos, tá? Agora, vamos saber o que é o período. Período, que nós vamos representar pela letra T maiúscula, é o tempo gasto para dar uma volta, no caso aqui de um movimento circular, mas, de uma maneira geral, a gente poderia definir o período como sendo o intervalo de tempo para que o fenômeno sofra uma repetição. Beleza? Além do período, a gente precisa saber o que é a frequência. A frequência vai ser, no movimento circular, o número de voltas dadas num certo intervalo de tempo. Ou seja, o número de voltas por segundo ou o número de voltas por minuto. E no movimento periódico qualquer, a frequência é o número de vezes que o fenômeno se repete num certo intervalo de tempo. Beleza? Então, sendo assim, eu posso escrever matematicamente a frequência, representada pela letra F, como sendo n sobre ΔT, onde n vai ser o número de voltas e ΔT vai ser o intervalo de tempo gasto. No caso específico de n ser igual a uma volta, esse intervalo de tempo eu vou poder dizer que é igual ao período, já que o período é o tempo para ele dar uma volta. Então, se eu substituir o ΔT pelo T maiúsculo, eu vou encontrar que a frequência é 1 sobre o período, ou seja, a frequência é o inverso do período. Como esse período é dado em segundos, então a frequência vai ser dada em 1 sobre segundo, que a gente pode escrever como segundo elevado a menos 1. E também vai poder ser chamado de Hertz, 1 Hertz, que é a unidade do sistema internacional. 1 Hertz significa o quê? Significa 1 ciclo por segundo, que eu vou poder chamar de CPS, ou uma rotação por segundo, que eu vou poder chamar de RPS. Lembrando que uma rotação por segundo é igual a 60 rotações por minuto, né? Porque em 1 minuto eu tenho 60 segundos, então eu vou ter 60 rotações em 1 minuto, 60 RPM. Então, sempre que eu precisar transformar de Hertz para RPM, eu vou multiplicar por 60. E se eu quiser transformar de RPM para Hertz, aí eu vou ter que dividir por 60. Beleza? Bom, agora vamos ver a relação entre as grandezas angulares e grandezas lineares. Então, eu vou pegar aqui um móvel que realiza um movimento circular e, num certo intervalo de tempo, ele vai percorrer aqui, ó, esse arco de circunferência de comprimento S. Esse comprimento S eu vou chamar de espaço linear. Ao mesmo tempo que ele percorre esse comprimento S, esse raio aqui, ó, ele varre um ângulo φ. Então, a gente sabe que existe uma relação matemática que vem da geometria entre o espaço linear e esse ângulo φ, que nós vamos chamar de espaço angular. Espaço linear é igual ao espaço angular vezes o raio, S igual a φ vezes R, onde o espaço linear vai ser dado em metros, o raio vai ser dado em metros também e o φ vai ser dado em radianos. Aqui são as unidades do sistema internacional. Então, pessoal, no movimento circular, eu vou poder localizar o móvel tanto olhando para o espaço percorrido ao longo da circunferência, espaço linear,
como também através do ângulo que ele vai girando com o passar do tempo, que é o espaço angular. Então, generalizando, a gente pode dizer que a grandeza linear é dada pelo produto entre a grandeza angular e o raio da circunferência. Então, isso que a gente fez aqui para o espaço, comparando o espaço linear com o angular, a gente também vai fazer para a velocidade. Nós vamos dizer que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Então vamos aqui estudar as propriedades do movimento circular uniforme. Vamos pegar aqui um móvel realizando um movimento circular. Digamos que num certo intervalo de tempo ΔT, ele gira aqui um ângulo ΔΦ. Então a partir dessas duas informações, eu vou obter uma grandeza chamada velocidade angular, que nós vamos representar aqui pela letra ômega. A velocidade angular ela vai ser dada pela taxa de variação do ângulo com o intervalo de tempo. Ou seja, eu vou pegar o ângulo descrito e vou dividir pelo tempo gasto nesse percurso. Então a gente percebe que a velocidade angular ela tem uma equação semelhante à da velocidade linear. Lembre-se que a velocidade linear é ΔS sobre ΔT, quando ela é constante, né? Então a velocidade angular vai ser ΔΦ sobre ΔT. Então a mesma estrutura. Eu só estou trocando o S pelo φ, o espaço linear pelo espaço angular. Beleza? Então, esse ângulo que ele gira vai ser dado em radianos, o tempo vai ser dado em segundos. Então a velocidade angular vai ser medida em radianos por segundo. Então vamos agora ver a definição de movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme é um movimento em trajetória circular cuja velocidade angular é constante. Ou seja, em intervalos de tempos iguais, o móvel vai descrever ângulos iguais. Por exemplo, digamos que a velocidade angular do móvel seja π sobre 6 radianos por segundo. Isso quer dizer que a cada segundo ele sempre vai girar um ângulo igual a π sobre 6, ou seja, 30 graus, certo? Então, quando eu tenho um movimento com velocidade angular constante, eu vou ter um movimento circular uniforme. Bom, vamos ver agora então, num movimento circular uniforme, uma outra forma de calcular essa velocidade angular. Vamos considerar agora um intervalo de tempo igual ao período. Num intervalo de tempo igual ao período, eu vou poder dizer que o espaço angular vai ser igual a uma volta completa, ou seja, igual a 2π radianos. Então, eu vou poder colocar esse 2π no lugar do ΔΦ e o tempo eu vou substituir pelo período. Então, no lugar de ΔΦ sobre ΔT, eu posso escrever a velocidade angular como 2π sobre o período, no caso de um movimento circular uniforme. Além disso, pessoal, esse 1 sobre t, nós sabemos que pode ser escrito como a frequência. Então, essa velocidade angular, eu vou poder escrever também como 2π vezes a frequência. Além disso, pessoal, a gente pode também trabalhar no movimento circular com a velocidade linear. Nós vamos representar aí pela letra V. É aquela velocidade escalar que você está acostumado a usar no movimento uniformemente variado. Então, se essa velocidade angular, ômega, é constante, a velocidade escalar, linear, ela vai ter um módulo constante também. Então, eu vou poder escrevê-la como V igual a ΔS sobre ΔT. E aí, se eu pegar um intervalo de tempo igual ao período, num intervalo igual ao período, ele vai dar uma volta completa, né? Então, o ΔS, o espaço percorrido, vai ser 2π vezes o raio. Eu posso, então, separar isso aqui em duas frações. A primeira fração vai ficar 2π sobre o período, que é o ômega, e o raio vai ser a segunda fração. Então, eu posso escrever essa velocidade linear, V, como sendo a velocidade angular multiplicada pelo raio. Então, lembrem-se daquela primeira frase que eu coloquei no início da aula. Toda grandeza linear pode ser escrita como produto entre a grandeza angular e o raio da circunferência.
Então, a velocidade linear ela vai ser igual à velocidade angular vezes o raio. Vamos falar agora de aceleração centrípeta. Pessoal, esse assunto, aceleração centrípeta, ele vai ser melhor detalhado no capítulo de vetores e cinemática vetorial. Mas como tem algumas questões de movimentos circulares que já cobram aceleração centrípeta, então vou falar rapidamente aqui sobre ela e sobre como calcular o seu módulo, mas a gente vai aprofundar sobre isso na aula de cinemática vetorial, beleza? Mas por enquanto, o que é importante a gente saber sobre a aceleração centrípeta? É uma aceleração que existe em movimentos curvilíneos, porque ela é responsável por alterar a direção da velocidade. Então, sempre que eu tiver um movimento curvilíneo, que pode ser um movimento circular, por exemplo, eu vou ter uma aceleração apontando para o centro da circunferência. Essa aceleração que aponta para o centro da curva vai ser chamada de aceleração centrípeta e ela é responsável por alterar a direção dessa velocidade. Então, por enquanto, a gente só precisa saber como é que calcula o módulo dessa aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta vai ser calculada por v ao quadrado dividido pelo raio. Então, você pega a velocidade linear ao quadrado e divide pelo raio da circunferência. Ou então, pessoal, como nós vimos que o v ele é igual a ômega vezes r, nós podemos substituir aqui ômega ao quadrado vezes r ao quadrado dividido por r, vai cortar o r de cima com o r de baixo, e aí eu também vou poder escrever essa aceleração centrípeta como ômega ao quadrado vezes r. E aqui, pessoal, eu tenho um resumo de todas as equações importantes até o momento desse capítulo de movimento circular uniforme. A primeira, frequência, é o número de voltas por unidade de tempo. A frequência é o inverso do período. Velocidade angular é a variação do espaço angular por unidade de tempo. Velocidade angular, ômega, é 2π sobre o período. Também pode ser ômega igual a 2π vezes a frequência. E a relação entre o v e o ômega é aquela, toda grandeza linear é dado pelo produto da grandeza angular pelo raio. Então, v é igual a ômega r. E fechando aqui, a aceleração centrípeta pode ser v ao quadrado sobre r ou ômega ao quadrado vezes r. Tranquilo? Então, você vai ter esse resumozinho aí no seu material teórico para você estar consultando nas suas revisões.